Olá, pessoal, boa noite. Vamos então continuar. Hoje a nossa aula é sobre gêneros sexuais. É o nosso último tópico. Então, nós vamos falar sobre como que a gente faz para identificar o gênero textual, a importância dos gêneros sexuais e a diferença entre gêneros e tipos sexuais. Vamos lá, deixa eu subir o slide aqui. Então, vamos lá. Desde a nossa primeira aula, a gente vem numa linha tênue e numa linha crescente, relembrando tudo que a gente já viu em língua portuguesa ao longo da nossa vida acadêmica, nossa vida escolar. Por que que a gente está fazendo isso? Por que que eu vim com vocês desde o comecinho, desde morfologia, passamos por sintaxe, passamos por concordância, porque a gente está vendo a língua na sua totalidade. O principal aspecto que a gente tem visto durante todas as nossas aulas é o aspecto de que a gente precisa conhecer a nossa língua para que a nossa comunicação seja uma comunicação efetiva, seja uma comunicação ok. E a gente só consegue ter uma comunicação efetiva quando a gente tem conhecimento da nossa língua. Não basta só a gente saber todas as regras gramaticais. A gente precisa principalmente saber que a linguagem é a principal maneira de comunicação que a gente tem no nosso dia a dia. Então, a gente precisa saber se comunicar, não só no texto escrito, escrevendo segundo a gramática, porque é aí que a gente vê a grande importância da gramática para que a gente tenha um respaldo na hora da gente produzir os nossos textos, sejam escritos ou falados, mas também sabendo da importância de saber se comunicar com o outro, de uma maneira que essa linguagem, essa comunicação seja uma comunicação ok. Então, na grande maioria das vezes, na nossa língua falada, lembram, desde a nossa primeira aula, a nossa comunicação na hora da linguagem, da língua falada, da comunicação falada, ela é uma língua que precisa de menos rebuscamento, é aquela língua que ela é mais fluida, ela é mais ativa. Então, ela sozinha dá conta do recado. Por quê? Porque eu posso colocar ali nela tom de voz, gestual, contexto de onde eu estou inserida, idade, sociedade. Por quê? Porque a língua falada é aquele fruto espontâneo, a gente produz na hora. Então, dependendo do contexto de com quem a gente está tendo aquela troca de informações, a nossa língua falada não precisa ser totalmente rebuscada. Ela pode ser uma língua falada que foge um pouquinho da gramática, porque nós sabemos que a língua falada é aquela língua mais prática, mais viva, mais do dia a dia. Então, ela não precisa ser tão rebuscada. Por que que a gente vem vendo isso ao longo das nossas aulas? Porque esse é o principal aspecto que eu quero deixar para vocês sobre a importância da linguagem, sobre como é bom a gente saber se portar, saber escolher como a gente quer trabalhar a nossa linguagem, tanto no texto escrito quanto no texto falado. Então, hoje, a gente vai fechar tudo que a gente viu ao longo das nossas aulas. A gente vai começar falando sobre gêneros sociais para a gente relembrar qual é a nossa intenção comunicativa, para que a gente produz texto, não só o escrito. Mais uma vez, toda vez que eu falar aqui sobre texto, não é somente o texto escrito, mas também o texto falado. Mas a gente vai ver algumas nuances que pertencem somente ao texto escrito. Vamos lá, vamos começar então? Hoje a gente vai falar sobre gêneros sexuais, porque a gente vai entender que existem alguns textos que exercem uma função social específica. O que que é isso? Eles ocorrem em situações que a gente tem no nosso dia a dia e eles apresentam algumas intenções comunicativas muito bem definidas. O que que é isso? Quando a gente consegue identificar, com base naquele texto, qual que é o nosso objetivo, qual que é a sua função e qual que é o seu contexto ali naquele texto. Então, o gênero textual ele é adaptado, ele é adequável, porque dependendo do uso que a gente faz dele, a gente tem um objetivo, e esse objetivo ele só é alcançado quando emissor e receptor e contexto estão interligados. Lembra que eu falei que a comunicação é sempre uma tríade?
é alguém que fala com outra pessoa sobre algo ou alguém? No texto escrito é a mesma coisa. A gente produz um texto para ser lido, da mesma maneira que a gente não fala para as paredes, a gente também não produz textos escritos ou falados para as paredes. A gente faz isso porque é intrínseco do humano e é uma forma que a gente tem de se comunicar. Então, hoje a gente vai entender qual é a grande importância de saber aquilo que a gente produz enquanto texto. Então, cada texto tem uma característica que vai determinar qual gênero aquele texto pertence. Esse processo de comunicação que a gente vem falando desde a nossa primeira aula está ligado inteiramente à história da comunicação e da linguagem. Então, somos seres que precisam se comunicar. Somos seres que têm essa necessidade, já nasce com essa necessidade de emitir valores, emitir pensamentos, e etc. Então, cada gênero textual que a gente produz enquanto ser humano apresenta uma especificidade. E é a partir dessa especificidade que a gente vai conseguir identificar qual classificação que esse texto vai ter. Então, o nosso texto, a nossa produção textual ao longo da nossa vida, ela é evolutiva, ela sempre está em evolução. Por quê? Porque ela depende da necessidade da nossa comunicação. Então, alguns tipos de texto podem apresentar mais de um tipo de linguagem, ou pode conter ali uma mescla de linguagem. Mesmo que na nossa produção textual nós tenhamos gêneros textuais diferentes, a gente tem algumas estruturas específicas, com características específicas. Então, isso faz com que a gente consiga entender a importância da flexibilidade textual. O que que isso quer dizer? Que o texto ele é totalmente adaptável, ele não tem uma estrutura fixa. Ele consegue se adaptar dependendo da intencionalidade de quem está produzindo esse texto. Por isso que a gente fala que alguns gêneros textuais eles têm transmutabilidade. O que que é isso? É quando a gente consegue criar, a partir de um gênero já existente, outros gêneros, que vão responder às novas necessidades da nossa comunicação. Então, os gêneros textuais eles são altamente adaptáveis e sempre estão em evolução. Por que que a gente está falando sobre gênero textual? Porque a gente vai relembrar gênero e tipo textual. São categorias diferentes. Os gêneros surgem a partir da função específica dessa comunicação e os tipos textuais são classificações dadas às estruturas. Então, como gênero textual, a gente tem carta, conto, crônica, receita, resenha, verbete. Por quê? Porque cada um desses tem um padrão comum e eles cumprem uma função. Então, para ficar mais fácil da gente relembrar, os gêneros textuais são aquelas características comuns que a gente tem em um texto e eles têm a mesma finalidade. Conto, crônica, carta, e-mail, reportagem. E os tipos são estruturas fundamentais presentes no texto, classificados de acordo com a sua finalidade e o seu objetivo. Então, nós temos aí o texto narrativo, dissertativo, injuntivo, descritivo. Por que que a gente está relembrando isso? Porque a gente está entendendo como que a gente pode trabalhar, qual a melhor maneira que a gente tem de trabalhar o nosso texto, tanto com a sua estrutura quanto com a sua finalidade. Então, os tipos narrativos são os dissertativo, descritivo, narrativo, injuntivo, e o gênero pode ser composto de vários tipos textuais. Como exemplo, tem aí para gente uma receita culinária. Nela, a gente tem a lista de ingredientes necessários, um texto totalmente descritivo, e temos o modo de preparo, um texto injuntivo. Então, eu consigo mesclar os tipos textuais. Por quê? Porque os tipos textuais são totalmente ligados à organização estrutural do texto.
Então, através da estrutura daquele texto, a gente consegue, dependendo do contexto comunicativo, né, escolher qual forma que a gente vai trabalhar aquele texto, de qual forma que a gente vai lançar mão de algumas características, de algumas estruturas, com o intuito de alcançar algum objetivo. O exemplo que tem aí também para a gente é o texto do Enem. Qual a ideia do texto do Enem? É um texto dissertativo argumentativo. A ideia desse texto é convencer o leitor de que aquilo que o autor propôs é bom, é válido, faz sentido. Então, o tipo textual, ele sempre vai ter uma intencionalidade. Tanto o tipo textual quanto o gênero textual existe de modo paralelo, mas eles partem de posicionamentos diferentes. Por isso que eles têm aspectos diferentes e complementares. Então, no mesmo gênero, a gente pode ter mais de um tipo textual. Por quê? Porque na nossa produção textual, nós utilizamos diversas sequências linguísticas para construir esse texto. Então, a gente lança a mão disso, a gente escolhe utilizar diversas sequências linguísticas para potencializar a nossa escrita. Por isso que é sempre muito importante a gente consumir conteúdos que fujam da nossa preferência, para que a gente tenha um leque maior de possibilidades de produção textual. Lembram lá na primeira aula que eu falei para vocês a importância da língua portuguesa, de ter uma leitura ativa, não só na questão de ler livros, mas de entender o mundo, tudo que ronda a gente, para que a gente aumente o nosso leque discursivo, para que a gente tenha um entendimento maior de mundo e consiga se comunicar melhor. Isso se encaixa totalmente nessa aula de gêneros e tipos sexuais, porque a partir disso, a partir desse conhecimento que a gente produz de uma maneira mais fácil, que a gente consegue é, fechar o nosso pensamento, fazer uma produção textual mais estruturada, porque, mais uma vez, depende da minha intencionalidade. Então, tudo que a gente produz enquanto texto pode ser utilizado de maneiras diferentes, dependendo da intenção de quem produziu aquele texto. Como assim, professora? Olha um exemplo que eu coloquei para vocês. A gente tem aí uma notícia. Qual que é a intenção da notícia? Comunicar um acontecimento, comunicar algum fato. O que que eu tenho na notícia? O tipo de texto narrativo, que ele vai contar aquele fato, aquele acontecimento, e dependendo da forma como esse fato é contado, eu posso utilizar o tipo de texto expositivo, onde eu vou explicar o que aconteceu antes para que aquilo tenha acontecido de fato, ou eu posso utilizar o texto dissertativo, o texto descritivo, desculpem. Por quê? Porque eu quero apresentar a cena, acrescentar algum detalhe ou alguma informação. Então, toda produção textual, ela precisa ser intencional. Lembra que eu falei que a gente não fala para as paredes, a gente não produz texto para as paredes? Com o texto escrito é a mesma coisa. Sempre parte de uma intencionalidade. E essa intencionalidade, ela pode lançar mão de uma ou mais estruturas, mas sempre com a mesma intencionalidade. Então, eu posso ter um gênero textual com vários tipos de texto, ou eu posso ter um tipo de texto com vários gêneros. Por quê? Depende da intencionalidade. Então, para ficar mais separadinho, vamos entrar nos gêneros textuais. O que que são os gêneros textuais? São aqueles textos que são intencionalmente mais, têm um conceito intencionalmente vago. Por quê? Porque a gente precisa entender a intenção sociocomunicativa do texto. Tudo que eu venho falando desde a primeira aula é sobre uma comunicação efetiva. Como que a gente tem uma comunicação efetiva? Quando a gente pensa na tríade, né, do emissor, receptor e o assunto. Alguém fala com uma outra pessoa sobre algo ou alguma pessoa. Por que que a gente precisa prestar atenção nessa tríade? Porque a informação, a comunicação
só acontece ali, só é efetiva quando ela cumpre três aspectos, quando ela tem três elementos. O primeiro elemento é a função social. A gente precisa identificar uma finalidade, uma importância para aquilo que a gente está produzindo como texto. Então, a gente considera, nesse caso de função social, a gente enxerga a linguagem como essa ação comunicativa ou ação social. Por quê? Porque, mais uma vez, somos seres que necessitam se comunicar. Nós nascemos com essa necessidade de obter informação, de passar informação adiante. Então, mesmo que seja uma informação pessoal ou uma informação coletiva, essa informação ela é essencial na nossa produção textual, porque naquele contexto, com aquela função social, a gente consegue criar uma identificação, uma aproximação com o texto. O segundo elemento que a gente tem é a interação. Então, se eu tenho a função social, eu preciso ter também a interação. Todo indivíduo possui uma identidade, um status ou alguns valores que vão marcar aquele sujeito, aquele indivíduo em uma posição social, em uma cultura, em um modo, em uma identidade. Por quê? Porque isso influencia totalmente na produção do texto e também na recepção do texto. Lembra que eu falei que tudo que a gente fala precisa ser entendido, porque naquele contexto social ele precisa fazer sentido para ambos que fazem parte da comunicação. Então, se em um a gente tem a função social, no outro a gente tem a função interacional. Então, nesse segundo elemento que a gente tem, a gente precisa considerar quem escreve e para quem escreve. E o último elemento que a gente tem no gênero textual é o contexto de uso, que vai se referir àquele local cultural onde o texto está inserido. Então, para uma comunicação ser efetiva, ela precisa desses três pilares: função social, interação e contexto de uso. Por quê? A partir do momento que eu consigo identificar e produzir algum texto em cima destes elementos, o meu texto cumpre a sua função de gênero textual. Qual é essa função? De caracterizar esse texto como uma função sociocomunicativa. Isso engloba também os tipos textuais. E que são os tipos textuais? Opa, é a classificação que a gente dá para a estrutura dos textos, para a finalidade daquele texto. Então, cada tipo de texto vai ter uma função, e para exercer essa função, ele tem uma maneira específica de enunciar e realizar essa comunicação, através de características específicas. Então, vamos lembrar algumas características que a gente tem? O primeiro tipo textual que a gente tem aí é o texto dissertativo argumentativo, que é aquele que tem como finalidade a defesa de uma ideia, aquele que a gente tem no Enem. Como que a gente trabalha o texto dissertativo argumentativo? Baseado em uma tríade, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, geralmente, para a gente produzir um texto dissertativo argumentativo, a gente pega um tema, e esse tema, geralmente, vem com algumas é, propostas de argumentos. Qual é a função desse texto? Fazer com que a pessoa que está lendo esse texto se sinta convencida de que aquela ideia é o quê? Uma ideia aceitável, é uma ideia válida. Como que a gente faz isso? Através da tríade de estruturação. Na introdução, a gente vai apresentar uma tese, no desenvolvimento, a gente vai expor os argumentos que reforcem essa tese que a gente apresentou, e a conclusão estabelece um novo contexto a partir desses argumentos propostos. Então, a função desse texto é convencer a pessoa de que essa tese é uma tese válida. O segundo tipo textual que a gente tem aí é o texto expositivo, que é aquele texto que tem como característica a exposição de uma informação através de explanação, conceitualização,
comparação e etc. Onde que a gente vê o texto expositivo? Palestras, seminários, entrevistas, verbetes. O terceiro tipo textual que a gente tem é o texto narrativo, que é aquele texto que vai expor uma relação entre alguns personagens que vão ser contextualizados num tempo, num espaço, e sempre vai contar a história a partir de um ponto de vista, que é sempre o ponto de vista do narrador. Então, esse narrador ele pode ser um narrador que só conta a história, então ele é um narrador em terceira pessoa, observador e ou onisciente, ou pode ser um narrador que também é um personagem da história. Então, nesse caso, é um narrador em primeira pessoa. Onde que a gente encontra esse tipo de texto? Conto, crônica, romance, novela. Temos também o texto descritivo, que é aquele que possui como finalidade oferecer uma riqueza de detalhes sobre um objeto, uma pessoa, um lugar ou um evento. Qual a principal característica desse tipo textual? Grande uso de adjetivos. Então, onde que a gente pode encontrar o texto descritivo? Diário, relato de viagem, biografia, lista de classificados, cardápio, currículos. Temos também o texto injuntivo ou instrucional, que a finalidade dele é instruir, orientar uma ação, como que funciona alguma coisa. Então, ele funciona como uma ordem para o leitor. Qual que é a principal característica desse tipo textual? O uso dos verbos no imperativo. Onde que a gente encontra esse tipo textual? Propaganda, publicidade, manual de instrução, bula de remédio, receita culinária. Gente, deixa eu achar só aqui dois últimos tópicos que não estavam naquele slide. Baixa meu filho. Baixa. Aí, deixa eu achar onde que a gente estava. Gentil. Achei. Para vocês, ô filho. O próximo tipo textual que nós temos é a ata. Onde que a gente encontra esse tipo textual? Assembleia, reuniões, encontros, conferências. Qual que é a principal função desse tipo textual? Registrar todas as informações e acontecimentos de uma reunião de pessoas. Então, quando a gente está em uma reunião, um encontro, alguma assembleia, geralmente a gente escolhe alguém ali para ser o secretário dessa reunião e essa pessoa fica incumbida de redigir a ata, que é um documento que é uma comprovação e reproduz de uma forma resumida e fiel tudo o que foi discutido naquela assembleia, naquela reunião. Então, a ata vai representar um registro formal de um encontro vai apontar as pessoas presentes, assuntos debatidos, questões abordadas e levantadas. E também serve como documento, por quê? Porque pode ser autenticado em cartório. Então, tem também o valor de documento, não só o valor de registro. Qual a principal característica da ata? Precisa ter uma redação totalmente técnica, uma linguagem totalmente formal para ter sim o seu valor jurídico.
E a ata também tem uma estrutura específica. Ela tem data e horário, tem o título da ata, né, da reunião, da assembleia. Nela deve conter data e horário, participantes, toda a discussão, qual a conclusão ao final da discussão, quais são as ressalvas e assinaturas de todos os presentes. Próximo tipo textual que vocês verão bastante, pessoal, já que vocês são da área da saúde, é o prontuário. Esse é um documento totalmente valioso para o paciente, para a equipe, para o médico e para a equipe de médicos ou para a equipe de saúde no geral. Por quê? Porque é através desse documento que a gente tem acesso a tudo que aconteceu com o paciente, além de também servir como um instrumento de defesa legal. Então, o prontuário, seja ele analógico ou digital, ele precisa ser um documento totalmente técnico. Por que que ele é um documento técnico? Porque ele é caracterizado por vários tipos de texto. A gente tem no prontuário texto descritivo, que são as evidências, o texto narrativo, que é a anamnese, a evolução desse paciente. Temos o texto dissertativo, que é o diagnóstico, e ele precisa ser altamente redigido com muito cuidado. Por quê? Porque ele é redigido por toda uma equipe de saúde, tanto pelos profissionais de medicina, enfermagem e farmácia. Nesse texto, a gente não pode colocar abreviação, regionalismo. Por quê? Porque precisa ser um texto que é entendível por todo mundo que vai acessar esse documento. Então, vale utilizar uma linguagem altamente técnica. Por quê? Porque precisa ser compreensível para todos. Então, existe na área de saúde um dicionário de siglas específicas para serem usados e que as pessoas da área de saúde conhecem. Por quê? Porque não é qualquer sigla que pode ser usada no prontuário. Não é qualquer palavra que pode ser utilizada no prontuário, ele precisa ser altamente técnico, porque ele precisa ser o tipo de documento que qualquer pessoa bate o olho e entende que está escrito. Então, quando a gente tem o prontuário, a gente precisa estar atento a tudo que a gente escreve ali e a maneira como a gente escreve, porque precisa ser entendido por toda uma equipe. Então, no prontuário, a gente não pode escrever paciente da forma como está aqui no slide, é o PCT, quando abreviado, igual a gente utiliza no WhatsApp, também. Por quê? Porque essas reduções são reduções que são práticas só na nossa oralidade ou na linguagem tecnológica, na linguagem escrita, com valor técnico, com valor jurídico. Não pode. Então, o prontuário precisa ser altamente padronizado, sempre com uma linguagem culta, uma linguagem totalmente estruturada, igual a gente vê na linguagem da gramática normativa, e precisa também ser uma linguagem totalmente entendível para todo mundo que vai acessar aquele documento, tá bom? Gente, o que a gente tem para hoje é isso. Na próxima semana eu vou abrir para vocês a prova. E a gente vai dar uma revisada antes da prova, tá bom? Por hoje é isso. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.